Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de cálculo. Nesta videoaula falaremos sobre continuidade. Bom, nós vamos começar a aula falando sobre as condições para uma função ser contínua em um ponto x igual a a. Vamos dar exemplos de descontinuidades e depois vamos fazer um exemplo no qual vamos verificar que uma função é contínua em x igual a a. Espero que vocês gostem dessa videoaula, tenha uma boa aula e bons estudos. Vamos falar sobre continuidade. Dizemos que uma função f é contínua em A se são cumpridas as seguintes condições. Então, nós temos três condições para uma função ser contínua em x igual a A. A primeira, A pertence ao domínio de f. Então, é a primeira condição, para a função ser contínua em A. A segunda, tem que existe o limite de f de x quando x tende a A. E a terceira, o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Então, essas três condições, elas têm que ser cumpridas para a função ser contínua em A. Dizemos que f é contínua em um intervalo i se f é contínua em todos os pontos de i. Isto é, se f é contínua em x para todo x pertencente ao intervalo i. Bom, então nós podemos dizer o seguinte, para uma função ser contínua em x igual a a, o limite de f de x quando x tende a a tem que ser igual ao f de a, ou seja, esse limite tem que ser igual a f de a. E além disso, se você pensar no gráfico de uma função contínua, você tem que conseguir desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Você faz o desenho do gráfico de forma contínua, sem tirar o lápis do papel. Vejamos a seguir, vamos ver agora. Então, as figuras a seguir ilustram exemplos de descontinuidade em x igual a a, que podem ser observadas em algumas funções. Vamos entender primeiro quando que uma função não é contínua em x igual a a. E depois a gente vai fazer um exemplo para verificar se a função é contínua ou não. Neste exemplo, a função não é contínua em x igual a a. Por que ela não é contínua em x igual a a? Porque não existe o limite de f de x quando x tende a a. Por que não existe esse limite? Porque os limites laterais são diferentes. Então, você pode observar o comportamento da função quando x tende a a pela esquerda e quando x tende a a pela direita. Então, como você tem limites laterais diferentes, não existe o limite. Então, como não existe o limite, a função não é contínua em x igual a a. Próximo exemplo, nós temos que o limite de f de x quando x tende a a é diferente de f de a, que é uma outra condição. Para ser contínua tem que ser igual. Então, o f de a está aqui, está aqui o f de a, e o limite L está aqui em cima. Então, neste caso também, a função não é contínua em x igual a a, porque o limite de f de x quando x tende a a é diferente de f de a. Próximo exemplo também não é contínua. A primeira condição já não é cumprida, O a não pertence ao domínio de f. Então, como a não pertence ao domínio de f, f não é contínua em x igual a a. Neste caso aqui, nós temos também que não existe o limite de f de x quando x tende a a. Mas como assim não existe? Aqui você está vendo que o limite de f de x quando x tende a a é infinito. Mas infinito não é um número, certo? Quando tende a infinito, isso aqui é só uma forma que a gente tem para escrever, mas esse limite não existe, ele não está se aproximando, os valores de f de x não estão se aproximando de nenhum valor real. Então, neste caso também, quando você tem esse comportamento aí no gráfico, você tem uma descontinuidade em A. Então, mais uma vez, nós temos um exemplo de uma função f que não é contínua em x igual a a. Vamos agora resolver este exemplo. Então, seja f uma função de R em R, dada por... Aí você tem uma função definida com duas sentenças. Então, vamos analisar se a função é contínua em x igual a 2. Lembrando, para ela ser contínua, então f
é contínua em A, se forem cumpridas 3 condições. Então, primeiro, A tem que pertencer ao domínio de F. Segunda, tem que existir o limite de f de x quando x tende a A. E a terceira é que esse limite de f de x quando x tende a A tem que ser igual ao próprio f de A. Primeiramente, 2 pertence ao domínio da função. Então, vamos colocar cada condição aqui. 2 pertence ao domínio de f? Sim, pertence, porque aqui, olha, a segunda sentença ela é definida para valores de x maiores ou iguais a 2. Então, sim, está ok, primeira condição. 2. Existe o limite de f de x quando x tende a 2. Então, para a gente analisar isso, a gente tem que analisar os limites laterais, para ver se os limites laterais são iguais. Então, qual que é o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda? Quando x tende a 2 pela esquerda, os valores de x são menores do que 2, né? Então, recorda isso aqui, ó. Tá aqui o 2. Quando x tende a 2 pela esquerda, então o x está aproximando de 2 com valores menores do que 2, ou seja, x menor do que 2, você vai usar a primeira sentença. E ela é uma função, para x menor do que 2, você tem uma função constante. Então, esse limite aqui vai ser igual a 1. E qual é o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita? X tendendo a 2 pela direita, então os valores de x aqui na reta, eles estarão aqui, ó, à direita. Então, eles serão maiores do que 2. Então, vai valer a segunda sentença. Aí você tem uma função aqui, ela é polinomial, né? E o x aqui tende a 2, então basta você substituir. Então, isso aí vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 5. Então, vou escrever aqui embaixo aqui para não ficar confuso. Então, o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita, então vai ser igual a 4 menos 8 mais 5, que vai ser igual a 1. Então, os limites laterais são iguais. Então, a resposta aqui, sim, né? Então, sim. E o limite de f de x quando x tende a 2 vai ser igual a 1, que é o mesmo valor dos limites laterais. Então, se os limites laterais são iguais, né? Então, você já tem o limite. E a terceira condição. Bom, a terceira condição é o seguinte. O limite de f de x quando x tende a 2 é igual ao f de 2. Bom, o limite de f de x quando x tende a 2 é 1. É igual ao próprio f de 2. O f de 2 vai ser para calcular o f de 2, você utiliza a segunda sentença. F de 2 vai dar 2 ao quadrado, né? Que é 4, menos 4 vezes 2, que é 8, mais 5, que é 1. Então, a resposta, sim. Então, aqui, ó, o limite de f de x quando x tende a 2 é igual ao próprio f de 2. Então, a resposta aí é
Resposta sim. Logo, a função é contínua em x igual a 2. Vou colocar a conclusão aqui em cima aqui, porque não sobrou muito espaço aqui, pessoal. Vou colocar aqui, ó. Então, devido a essas três condições que foram cumpridas, logo f é contínua em x igual a 2. Então tá aí, acabamos de verificar. Se qualquer destas condições não forem cumpridas, ou melhor, se qualquer dessas condições não for cumprida, basta que apenas uma não seja cumprida e você terá uma descontinuidade. Se você, por exemplo, se a primeira ou a segunda ou a terceira não for cumprida, a função não será contínua neste ponto. Bom, vamos finalizar essa videoaula de hoje falando de dois teoremas que são extremamente importantes sobre funções contínuas. Então, o primeiro é o seguinte. Sejam f e g funções contínuas em x igual a a, então f mais ou menos g, outra função c vezes f para qualquer constante real c, f vezes g, f dividido por g com g de a diferente de zero, também são contínuas em x igual a a. Então, o que está falando esse teorema? Que ele diz o seguinte, que a soma de duas funções contínuas, a diferença de duas funções contínuas, a multiplicação de uma constante por uma função contínua, o produto entre duas funções contínuas, o quociente entre duas funções contínuas também resulta em funções contínuas. E esse resultado é muito importante porque a gente vai trabalhar durante esse curso de cálculo com funções contínuas e a gente vai ter resultados muito importantes que valem para funções contínuas. Um outro resultado, um outro teorema de extrema importância é o teorema do valor intermediário. Então, considere f uma função contínua em um intervalo fechado de a até b, com f de a diferente de f de b. Então, f assume todos os valores entre f de a e f de b. O teorema do valor intermediário ele tem uma aplicação até computacional. Por quê? Porque ele garante que você tenha o seguinte. Se você tem, a aplicação computacional dele é para resolver equações. Por quê? Se você tem o seguinte, você tem uma função contínua dentro de um intervalo de a até b, de tal modo que f de a vezes f de b é menor do que zero, ou seja, o f de a, um é positivo e o outro é negativo. Isso aqui é uma consequência do teorema do valor intermediário. Então, você tem f contínua em a e b. Além disso, você tem f de a vezes f de b menor do que zero. Então, existe pelo menos uma raiz, né, para a equação f de x igual a zero neste intervalo. Então, a raiz no intervalo de a até b. Isso porque, né? Olha só, se a sua função é contínua, pensa de forma intuitiva. Se você vai desenhar essa função sem tirar o lápis, né, do papel, então ela vai cortar intuitivamente, então ela vai ter que cortar pelo menos uma vez o eixo x, né? Vou fazer aqui, ó. Então aqui está a raiz. Então nesse valor aqui você tem lá um x asterisco e o f de x asterisco é igual a zero. Então quando você estuda cálculo numérico, esse teorema ele tem grande importância para o estudo de métodos numéricos que buscam resolver equações. Bom, pessoal, então essa foi a nossa última videoaula com relação à parte de limites, né? Espero que você tenha gostado dessa parte de limites.
que você tenha aprendido bastante e até a próxima videoaula.